Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E essa é uma semana importante para o Santos, porque tem partida valendo a confirmação para as quartas de final da Copa do Brasil contra a Juazeirense na quinta-feira, às 19h15, lá na Bahia. No primeiro jogo, o Santos venceu por 4-0, então vai com uma boa vantagem para o jogo de volta. E domingo, na Vila Belmiro, o Santos vai receber o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai discutir aqui nesse vídeo alguns problemas que o técnico Fernando Diniz pode ter para essas duas partidas, até mesmo já pensando para o clássico contra o Corinthians. E por que a gente está falando sobre isso? Chegamos no momento onde alguns jogadores estão lesionados, outros atletas não podem também jogar a Copa do Brasil, e eu senti, não sei a opinião de vocês, gostaria até que vocês deixassem aqui nos comentários, que o Santos está começando a dar sintomas de cansaço. A gente percebeu na partida contra a Chapecoense, o Santos venceu, mas eu senti o time um pouco cansado, principalmente dois jogadores, Carlos Sanches e Marcos Guilherme, dois jogadores que são importantes, o Marcos Guilherme principalmente por conta da velocidade, é um jogador que gosta também de ocupar bem as faixas de campo, principalmente do meio para frente, às vezes até ajuda em questão de recomposição lá atrás. O Sanches é um motorzinho do time, eu sempre falo, ele bem, o Santos vai bem, e eu senti o time cansado. Então, provavelmente, o técnico Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores para a partida contra a Juazeirense. Inclusive, ele comentou sobre isso na coletiva. Deixo aqui esse trecho com o Fernando Diniz e depois a gente volta para falar sobre esses problemas, tanto para o jogo contra a Juazeirense, como também para o clássico contra o Corinthians. Confere aí. E aquilo, Fernando Diniz deixou no ar, mas obviamente o Santos deve sim poupar alguns atletas pensando nessa maratona de jogos. O Santos vai pegar o Corinthians no final de semana, depois tem o primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad na Vila Belmiro, e depois o Santos tem confrontos contra Fortaleza, Inter e também Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e obviamente o jogo de volta contra o Libertad. Então é um mês de agosto onde o Santos terá sequências de jogos um atrás do outro, jogos importantes, tanto pela questão da Sul-Americana, como também pelo Campeonato Brasileiro. Então é importante todo mundo estar 100% fisicamente ou próximo disso. Ainda mais porque o Fernando Diniz dificilmente muda o time titular. Ele só tira se o jogador tiver alguma lesão, suspensão ou algo do tipo. Até mesmo com o Pará, pegando em comparação, demorou para que o Pará saísse do time. Mesmo falhando, demorou para ele dar uma oportunidade para o Madison. Então, o Fernando Diniz sempre repete muito a mesma escalação e uma hora a conta chega. Mas chega de enrolação, vamos falar aqui alguns dos problemas, principalmente jogadores que estão no departamento médico, que é o caso do Marinho, Isso até mesmo foi confirmado pelo próprio Fernando Diniz em coletiva, que o Marinho tinha sentido algumas dores no reto femoral. Ele, inclusive, não deve nem viajar para esse jogo contra a Juazeirense, deve continuar em Santos para seguir o tratamento, para ter condições para enfrentar o Corinthians. Marinho que não vem tão bem assim nos últimos jogos, não é aquele Marinho da última temporada, então precisa estar bem fisicamente para essa sequência de jogos importantes que teremos em agosto. E além disso, a ausência do Marinho, eu acho que abre também espaço para outros jogadores que não estão sendo utilizados dentro do time, como é o caso do Ângelo. Acho que é uma partida contra a Juazeirense que dá sim para colocar o menino, para ele pegar ritmo de jogo, aquela rodagem que a gente sempre pede, O Santos venceu por 4-0, então acho que dá para colocar o Ângelo e outros jovens também, que geralmente não tem tantas oportunidades assim. Então, o Marinho fica aí para observação, tanto para esse jogo contra a Juazeirense, provavelmente nem deve viajar, acho que até o deslocamento é uma coisa desnecessária, um jogo fora de casa, não tem necessidade alguma, e também para esse clássico contra o Corinthians fica em alerta. Outro que vai desfalcar é Danilo Boza. O Boza também é dúvida para o jogo contra o Corinthians, porque contra o Juazeirense ele já não pode participar mesmo, por conta que ele já jogou pela equipe do Mirassol. Então, mesmo se tivesse condições físicas, estaria fora desse jogo. Ele teve um desconforto na posterior da coxa esquerda, no treinamento da última semana,
pode ser que seja uma dúvida aí para o clássico contra o Corinthians, né? Ele que vem sendo opção ali entre os suplentes. Mas, sem o Danilo Boza, e agora também sem o Luiz Felipe, por quê? O Luiz Felipe sentiu, né, um desconforto no adutor no jogo contra a Chapecoense, inclusive foi substituído, voltou para o segundo tempo o Wagner Palha. Ou seja, com isso, provavelmente uma das poucas certezas, ou 98% de certeza que nós podemos ter, é que a zaga contra a Juazeirense deve ser Kaique e também Wagner Palha, porque o Kaique é o que sobrou dos zagueiros, digamos assim, e o Palha, né, que foi muito bem contra a Chapecoense, gostei da dupla de zaga no segundo tempo e está à disposição. Então, deve ser pelo menos essa a dupla de zaga, e eu também iria. Né? Acho que até pensando a longo prazo, caso o Fernando Diniz queira colocá-los dois como titular, acho que é um jogo interessante, visando entrosamento e tudo mais. Questão da lateral esquerda. Felipe Jonathan deve jogar também contra a equipe da Juazeirense, né? Por isso que eu falo que vai ser uma equipe mista, não uma equipe totalmente reserva, porque o Moraes não tem condições de jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Mirassol também, mas pode ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians. Acho muito difícil, isso é opinião minha, tá? Eu, Nájila Luz, acho muito difícil o Fernando Diniz colocá-lo como titular contra o Corinthians, pela questão física, enfim, por ser um clássico, né? Então acho que para o Corinthians ele deve ficar à disposição apenas no banco de reservas. E o Camacho também é outro problema para o jogo contra a Juazeirense. Também já atuou pelo Corinthians, fica de fora. E aí aquela dúvida, será que o Giamota vai atuar? Giamota também que vem numa sequência aí de jogos, né? Ele que atuou como primeiro volante na Vila Belmiro, mas temos outras opções para jogarem como primeiro volante. Tem o próprio Kevin, tem o próprio Vinícius Balieiro, o Zanocelo, caso seja necessário. Né? Não vejo tanta necessidade assim também você ter um volante mais marcador assim para essa partida contra o Juazeirense. Acho que você pode com o meio-campo mais leve, né, que seja interessante. Tem a dúvida também, será que o João Paulo vai jogar ou será que vai dar oportunidade ao John? Eu daria, sinceramente, daria uma folga para o João Paulo. Tá merecendo, não tá passando, né, por um momento fácil na vida dele, problema de saúde da mãe dele. Então acho que eu dava essa folga para o João Paulo, né? Ele que vem fazendo jogos importantes, deixa o John jogar, né, até mesmo para dar ritmo de jogo ao outro goleiro do Santos, que também é muito bom. Então esses são algumas dúvidas, alguns problemas, digamos assim, para o Fernando Diniz, visando primeiramente esse jogo contra a Juazeirense e também principalmente o clássico contra o Corinthians, né? Então, só para a gente resumir aqui, Marinho também pode ser uma dúvida contra o Corinthians, depende como ele estará fisicamente. E aí, para o clássico contra o Corinthians, tem a opção do Ângelo, tem a opção também do Lucas Braga jogar ali pelo lado do Marinho. Né? O Danilo Boza também é dúvida para o jogo contra o Corinthians. Luiz Felipe também, né? E aí, o Moraes também é uma dúvida, pensando em brigar por uma titularidade junto com o Felipe Jonathan. Então, esses são os problemas do Santos. Quero deixar aqui o meu registro, né, da questão dos comentários de vocês. Eu sempre estou lendo, então por isso eu peço para você deixar aqui como que seria o seu time titular para enfrentar a Juazeirense, pensando que o Santos venceu o primeiro jogo por 4-0. A questão do ataque, acho interessante colocar o Marcos Leonardo pensando também em sequência. É importante colocar o menino nesse jogo contra a Juazeirense para pegar a sequência. Ele não está cansado, né? Ele agora que começou a jogar com essa ausência, com essa saída do Caio Jorge. Então colocaria o Marcos Leonardo nesse time do Santos contra a Juazeirense na quinta-feira. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Também pedir mais uma coisa para vocês, ó. Coloca, se você está pelo notebook, o seu celular aqui, você vai cair no QR Code para você baixar o aplicativo da OneFootball e me ajuda demais, né? São parceiros aqui do canal, então você baixando o aplicativo por esse QR Code, você me dá aquela força que eu fico muito agradecida. E também não esquece de sair sem deixar o seu like, hein? Não esquece de deixar o seu like. E caso você é novo aqui no canal, se inscreva para sempre receber conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Todos os dias tem vídeo sobre Santos. Se na televisão aberta não falam sobre o Santos, aqui falamos todos os dias. Então é importante você se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.